professores Jussara Terenge e Marco Cereto, que vão apresentar hoje os trabalhos relativos às transferências culturais na região norte Amazônia. Para não sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos professores e ficamos no aguardo aí da finalização para o debate. Eu acho que o Cereto não está, caiu. Não, o Cereto está de volta. Está de volta. Bem, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. Sim. Eu vou passar a palavra para a Jussara, mas eu acho que é importante ressaltar, já que nós falamos hoje sobre redes, sistemas de conversas e conexões, que a Jussara faz parte de uma dessas redes, desses grupos, que, num certo momento, dialogou muito pelo Brasil. E um desses produtos dessa rede, né, é algo que já foi mencionado aqui sobre aquele livro sobre o ecletismo, que foi organizado em São Paulo pela Ana Teresa Harms, do qual está a Jussara, está o Geraldo Gomes, está o professor Liberal e muitos outros que faziam parte desse diálogo, vamos dizer, nacional, que se estabeleciam, sobretudo, nessa conversação que nasceu de um grupo ligado ao Patrimônio Nacional, ao IPHAN. Mas a gente deve acreditar a Jussara um papel pioneiro também, não só ao a Jussara tratar do ecletismo, dos teatros, né, da arquitetura dos teatros de Belém, mas também é um trabalho pioneiro, que infelizmente não circula muito, porque é pré-internet, que foram os primeiros trabalhos contemplando a arquitetura moderna em Belém. Foram publicados na revista Projeto, na revista U, que hoje se digitaliza, mas as primeiras aproximações sobre essa arquitetura moderna, feito por arquitetos de Belém, e esta interlocução com o Brasil, são textos pioneiros que a professora Jussara nos brindou ainda nos anos 80. Eu acho que hoje, um pouco a conversa está nesse sentido, aproveitando que o Cereto também, fazendo uma apresentação também, o Cereto é professor da... é claro, a professora Jussara, professora aposentada da Universidade Federal do Pará e diretora do Museu Universitário da Universidade. O Cereto é um professor da Universidade Federal do Amazonas, um grande especialista por sua tese sobre Severiano Porto, mas, sobretudo, um articulador deste universo amazônico que se organiza agora em torno desta rede chamada NAMA, né? Um núcleo de arquitetura moderna na Amazônia, que vem se consolidando como uma forma de reunião, de contato, sobretudo entre pesquisadores, numa região ainda, infelizmente, muito limitada do ponto de vista de pesquisas ou de uma formalização em termos de pós-graduação. A pós-graduação costuma ser, pelo menos em outras regiões do Nordeste, do Sudeste, né, como uma ponte, e que está em construção no Norte. E o Cereto, ao trabalhar com esse NAMA, com esse núcleo do NAMA, e uma articulação dos SAMA, né, do Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia, está, vamos dizer, antecedendo a um futuro promissor que estes encontros, como esse do Docomomo Norte e Nordeste, e eu comentei no início, na parte da manhã, de que no primeiro Docomomo Norte e Nordeste não tinha Norte, apesar do nome do seminário, não tinha Norte. E agora, finalmente, temos o Docomomo Norte e Nordeste. O 7º foi organizado em Manaus, e agora o 8º em Palmas, fazendo jus, finalmente, ao nome Norte e Nordeste, como uma reunião regional. Bom, muito obrigado, Jussara, muito obrigado, Cereto. Eu passo a palavra para a Jussara, então. Bom, eu que agradeço essa lembrança do Hugo desses trabalhos iniciais, tanto do ecletismo, e eu vou falar um pouco sobre isso depois,
e tanto do ecletismo quanto da arquitetura moderna, que foram exatamente nos docomomos que aconteceram na Bahia, que foram apresentados. E agradeço também a referência ao Jorge Derenge, que é, na verdade, vamos dizer, é com o grupo do Jorge que eu acho que se começa esse diálogo que eu procurei estabelecer com o Cereto, porque nós chegamos a uma conclusão que tínhamos, Cereto e eu, uma oportunidade única de apresentar essa relação de duas regiões tão distantes como o extremo sul e o extremo norte, com pessoas que viveram e que estão vivendo ainda essa relação. Eu, por um lado, embora não tenha participado do primeiro movimento, que foi a vinda dos professores em 63 para cá, para o Pará, eu tive o contato, né, com o Jorge, que foi um dos participantes do grupo. Então, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar, porque é uma relação um pouco diferente do que foi falado durante a manhã. Durante a manhã, nós falamos muito em arquitetos que se deslocaram, fizeram projetos. No nosso caso, não, uma transferência de ideias. Nós temos o que aconteceu com a Universidade de Porto Alegre, com a Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre, foi que, na verdade, ela transferiu conhecimentos, ela transferiu uma ideia de moderno para outras regiões. Basicamente, ela transferiu para o norte brasileiro, quando, em 63, um grupo de arquitetos é convidado para vir fundar a primeira faculdade de arquitetura da região norte da Amazônia brasileira. Então, esse é um ponto, mas os gaúchos vão também em grupos, seja para Santa Catarina, seja para Brasília. Então, vocês veem que é um eixo bem diferente do que nós vimos durante a manhã. O que nós vimos durante a manhã foi um eixo sudeste-nordeste. O que nós estamos vendo agora é extremo sul com norte, extremo sul com Brasília e extremo sul entre si próprio, que é porque quando eu estudei não tinha faculdade nenhuma em Santa Catarina. Então, a Faculdade de Santa Catarina também foi tem a referência de pessoas do Rio Grande do Sul, inclusive da minha turma de arquitetura, que eu terminei em 68. Então, isso que ocorre nos anos 60, quando tem essa transferência desse grupo de arquitetos, eles vêm trazendo uma ideia de moderno que é a predominante no sistema que eles estão vivendo. Eles são a primeira ou segunda turma que sai do Belas Artes e que transforma numa faculdade de arquitetura em Porto Alegre e que vai ter sede num prédio moderno pela primeira vez. Eles são das primeiras turmas, primeira ou segunda turma, os que vieram para cá, que estão já numa faculdade que é positivamente de arquitetura e que é sediada num prédio moderno. E eles vêm para cá, para essa região, eu acho que essa ideia, eles são todos recém-formados, e temos que considerar o seguinte, o momento que eles estão vivendo. Eles estão vivendo logo após Brasília, que é o grande momento da nossa inserção na arquitetura internacional, que é o auge do ufanismo em torno da construção da capital, e eles vêm 3 anos depois da inauguração da capital, e também é o momento que nós estamos prestes a ter um golpe militar, que acontece em 64. E eu tenho, aí entra a junção da minha história com a do Jorge, porque o Jorge vem para cá em 63, fim de 63. O grupo de professores que ele tem é um grupo de professores que, obviamente, não tem mestrado, não tem doutorado, não existe isso ainda, não existe a ideia que um arquiteto deva ter mestrado nem doutorado. E lembrem outra coisa, eu ainda sou do tempo, eu me formei em 68, eu sou do tempo que a gente saía só arquiteto.
eu fiz 2 anos a mais para ter o título de urbanista. Então, meu marido era só arquiteto. Eu sou arquiteta e urbanista, porque eu fiz 2 anos depois dos 5 de faculdade de arquitetura, fiz mais 2 anos para ser urbanista. Então, a realidade que ele traz para cá é uma ideia de moderno, é uma ideia da relação com Brasília, mas eu quero falar um pouco sobre a relação que isso tem com a figura de Lúcio Costa. Tá? Então, essa ideia que ele traz, eu entro na faculdade em 64 e a minha realidade é completamente diferente da dele. Por quê? Uma coisa que eu acho que não foi em nenhum momento falada é que em 64, pelo menos na Faculdade de Porto Alegre, todos os professores que tinham uma ideologia política considerada, digamos, suspeita ou não conveniente, foram expurgados. Então, houve uma saída em massa de professores no ano de 64, que é o ano que eu entro, e logo depois. E aí nós perdemos, por exemplo, a possibilidade de dialogar com pessoas como Demétrio Ribeiro. Demétrio Ribeiro foi um dos grandes teóricos do século XX e nós perdemos a oportunidade de conviver com ele. Ainda víamos o professor Demétrio Ribeiro pela faculdade, mas já não era professor, que já tinha sido retirado do curso. Então, essa saída em massa proporcionou, por exemplo, que o Miguel Pereira fosse meu professor, porque ele entrou exatamente depois que saiu esse grande número de professores que foram retirados pelo golpe militar. Então, a realidade que é trazida para cá, para o Pará, é uma realidade de professores que tinham seus escritórios, tinham vida profissional ativa, eram pessoas que tinham obras a mostrar, em geral, as turmas iam visitar as obras dos seus professores, e eram grandes pensadores de arquitetura, e que houve uma retirada quase total no ano de 64 em diante. Eu já entro num período em que nós enfrentamos todas as mudanças de currículo, etc., e a saída desse grupo grande de professores. Isso vai, como eu disse, o grupo que vem para cá, para Belém, ele fica, de certa forma, isento dessa reforma maior, porque ele já saiu, né? E o grupo que fica experimentando esses novos professores, as novas intervenções que tem no sistema de ensino, etc., que são duras de enfrentar, mas que são a nossa realidade das primeiras turmas já do período militar. Por exemplo, uma das coisas que foi consequência da entrada dos militares no poder é que por exemplo, a nossa faculdade é no centro de Porto Alegre. E do lado de medicina, na frente de direito e logo após a engenharia. E isso tudo foi eliminado com a criação dos campos universitários isolados dos centros urbanos. Então, a Universidade de Belém, por exemplo, já tem um campus que é totalmente afastado da cidade, que é totalmente isolado, totalmente possível de ser cercado, onde não tem nenhum prédio que tenha a possibilidade de ter uma reunião maior de estudantes. Então, isso é a realidade pós-64. O que, dentro do que foi falado hoje de manhã, o que me chama a atenção e que eu tenho conversado com o Cereto, nesse diálogo que nós estabelecemos para essa nossa fala de hoje, são 2 pontos que me parecem importantes nesse grupo que vem para o norte do Brasil e que hoje o Cereto representa muito bem, levando para o Amazonas da nossa antiga faculdade. O primeiro ponto é um olhar respeitoso para a realidade local, para o saber local.
para o saber fazer da população, conhecer o tempo de cortar madeira, conhecer o tempo de se construir, o tempo que vai chover muito, o tipo de madeira que se usa, o tipo de materiais que se usa, dentro de uma apropriação do modelo popular que não é considerado, de maneira geral, como arquitetura moderna. Nós não consideramos que essa arquitetura, que é um novo olhar para a própria arquitetura brasileira, que é um olhar de raiz e que não é nem não tem nada a ver com o neocolonial, ela é uma atividade exercida por profissionais como Jorge Derenge, como Severiano Porto. É esse olhar respeitoso, esse olhar que acolhe e que transforma e que faz disso uma arquitetura moderna, a arquitetura que respeita o clima, que respeita os materiais, que respeita o saber fazer local. Eu acho que isso tem que ser uma forma de entendimento do moderno que nós ainda não estamos nos apropriando de maneira adequada. Nada contra nós considerarmos, eu acho que a questão hoje tocada pelo Hugo foi muito interessante, desses projetos que são repetidos pelo Brasil inteiro, principalmente no período Vargas, no que eu vejo muito a raiz nazi-fascista, é uma arquitetura que a gente, se quiser conhecer os grandes exemplos, vá no Euro da Itália para ver o que é essa arquitetura despida de ornamentos, essa arquitetura enxuta, fria, como disse a Cessa, que é a arquitetura nazifascista e que tem a ver com um período que está se vivendo no Brasil, essa reprodução de modelos também. Né? Eu acho que isso tem que ter a sua preservação, mas nós temos que ter um olhar também para esse esforço, principalmente dessas pessoas que vieram do extremo sul para o extremo norte, para se adaptar a uma realidade local, entender, reproduzir e modernizar. Essa questão. A outra questão que eu acho que nós temos que reconhecer em quem veio do sul para cá, até pela grande importância que nós temos em relação ao o grande mentor do estudo de arquitetura brasileira, que era Júlio Curtis, que o Hugo conheceu. Então, essa questão do respeito ao patrimônio, ela vem junto com o grupo. São eles que trazem Donato Melo Júnior nas primeiras aulas de História da Arquitetura e que vão reconhecer uma arquitetura que o próprio paraense, né, eu estou falando mais do Pará, que eu vivo há 46 anos aqui, é essa intervenção da Escola de Arquitetura, também com um olhar para patrimônio histórico, que vai fazer uma mudança enorme dentro dos centros históricos, da postura, da legislação, uma série de questões que vão ser incorporadas nessa apropriação do moderno, né, junto com um patrimônio histórico. Essa questão do patrimônio, ela vai começar, aquilo que eu falei, com o ecletismo. O ecletismo é aquele livro que foi feito pela Fabris, né? Mas a gente deve lembrar que também foi a Nobel, na época a Nobel tinha uma grande produção de livros de arquitetura, depois deixou de ser, né? Mas essa iniciativa de considerar pela primeira vez o ecletismo como digno de ser estudado, né, e ser incorporado ao nosso panorama urbano, a arquitetura do ferro, né, que é a questão que envolve o Geraldo, depois vai envolver a mim, vai envolver um grupo muito grande de pessoas, que é essa incorporação também do patrimônio em ferro, que é um patrimônio importantíssimo para a região norte, e tanto para Belém como para Manaus,
e que era absolutamente descurado até a década de 80. Então, esse moderno, para nós, ele tem que ser visto com a incorporação desses elementos que ainda são de outros períodos, mas como é que nós vamos nos relacionar com esse patrimônio na cidade moderna, eu acho que faz parte dessas nossas preocupações que nós temos que ter com a continuidade do moderno nas cidades, desse moderno que tem essas dúvidas sobre proto, outros adjetivos para ela, mas ela existe, ela está se acabando, e essa relação com essa arquitetura, com a arquitetura moderna já praticada pelos arquitetos que vieram para a escola de arquitetura, essa é complexa. Há uma grande complexidade entre esses diversos tipos de arquitetura que nós temos que manejar na cidade moderna. Esse olhar que eu falei sobre a arquitetura local, sobre principalmente as condições climáticas e as condições de produção de elementos arquitetônicos na região, ela vai ter em Belém desdobramentos, como vai ter em Manaus também, interessantíssimos de arquitetura moderna. Entram os brise-soleil, entra a proteção, entram os grandes telhados, aí nós temos a produção do professor Milton Monte, depois do Castro e do Raiol, que são as correntes que seguem aquilo que eu chamo de respeito pelas condições locais e respeito pelo saber fazer local. Que isso me parece uma postura extremamente moderna. Não é só reproduzir uma arquitetura, tem toda essa questão emblemática de arquitetura internacional, de inserção do Brasil, mas, para mim, me toca mais essa questão de como esses profissionais que vêm de fora estão procurando adaptar essa ideia de moderno internacional, toda a questão do concreto, de como é que nós vamos lidar com isso, em relação às condições climáticas. Nós estamos agora, como estamos em todos os dias, com 32, 33, 34 graus. Não vamos adiante e não vamos abaixo. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade nossa. Não transfere nem para o Nordeste e nem para outras regiões. Só que esse grupo que veio de Porto Alegre, foram os primeiros a usar cobogó, foram os primeiros a usar brise-soleil, foram os primeiros a pensar num telhado que protegesse da chuva, isso, para mim, é moderno. E eu acho que isso é que me move tanto a fazer todo esse respeito, essa catalogação, essa vontade de preservar obras como, por exemplo, Camilo Porto Oliveira, que é um pioneiro também do desenho moderno, mas também ter um olhar muito cuidadoso sobre essa arquitetura que eu não vejo ser considerada como moderna. Então, a minha contribuição seria isso. Vamos ver o que 30 anos depois, o outro migrante fala. Obrigado, Jussara. Cereto, eu já passo a palavra para você. Por favor. Bom, muito obrigado, né, inicialmente pelo convite e principalmente dessa possibilidade de estar aqui dividindo com a Jussara, né, aqui no 8º Docomom, Norte e Nordeste. E para mim é uma grande honra, né, quando a Jussara me propôs essa conversa, eu me senti muito honrado, e principalmente num ano muito difícil para todos nós, né, num ano em que todos nós tivemos perdas, e tivemos, né, sem dúvida, a passagem do Jorge, que, digamos assim, foi o precursor
deste caminho que a Jussara, de uma forma muito inteligente, observou, né, sobre um papel, até então, talvez, que nunca tivemos a oportunidade de colocar isso em pauta, mas um papel, sim, né, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na formação dos cursos de arquitetura na região norte. E, sim, a minha trajetória é uma trajetória muito menor, uma trajetória muito mais recente, muito mais humilde em relação à Jussara e ao Jorge, mas eu entro na Faculdade de Arquitetura em 1992, e eu vou buscar uns cruzamentos de datas, né, com a Jussara, que eu acho que são importantes, e esse é o ano também que é o ano que inicia o curso de arquitetura em Manaus, o curso da UBRA. E aí entra uma particularidade, a UBRA é uma universidade privada gaúcha. Então, é a primeira formação que nós teremos de arquitetos no Amazonas e que, pelas casualidades do destino, a Jussara, como avaliadora do INEP, foi uma das responsáveis pela abertura desse curso. Tá? Então, um primeiro cruzamento que coincide justamente também nesse ano que eu ingresso no curso de arquitetura, e um momento em que a faculdade ainda tinha uma discussão bastante quente do que havia sido ocasionado nos anos 80, né? Principalmente a crítica ao modernismo, mas já havia, em função do Propar, uma consolidação muito forte do que era o moderno, né? Eu me formo em 1999 e logo na sequência vou fazer um mestrado no Propar, orientado pelo então professor que também me orientou no meu trabalho de conclusão, que foi o Comas. E dessas casualidades do destino, na sessão anterior se falou muito sobre estádios, né? E o meu trabalho de mestrado no Propar foi o primeiro trabalho sobre um levantamento, claro, muito simples, mas um primeiro levantamento sobre os estádios no Brasil, que era a arquitetura de massas, o caso dos estádios brasileiros. E que me levou à minha primeira apresentação de um artigo científico no Docomomo Brasil, em São Carlos, que o Hugo era o coordenador. Então, foi a primeira vez que eu apresentei um artigo científico, foi com o meu trabalho sobre os estádios, né, brasileiros, no Docomomo São Carlos, em 2003. Em 2001, enfim, eu tenho um convite da UBRA, né, que coloca um cartaz lá no Propar, que estava buscando professores gaúchos para compor o quadro docente, e eu me desloco, então, para Manaus, em 2001, e dentro destas condições que a gente busca, né, quando vai conhecer um local, sobre as arquiteturas, sobre o que já tem, enfim, em 2001, nós temos, né, publicado, ainda lá primordialmente no portal Vitruvos, o artigo da Jussara sobre modernismo na Amazônia, né, e que faz esse primeiro resgate, digamos assim, do que é essa arquitetura moderna na Amazônia. E, claro, eu, como um propariano, como um arquiteto que estou concluindo o mestrado e que chego em Manaus, eu vislumbro isso como um universo totalmente desconhecido, totalmente intocado até então, né, pela historiografia, e que me chamava a atenção de começar a procurar coisas sobre Manaus nos arquivos de Docomomo, e não havia, né, esta condição. Bom, é uma conversa um pouco em primeira pessoa que eu falei com a Jussara, é sempre difícil, né, quando a gente fala um pouco sobre isso, mas em 2007
eu tenho a oportunidade de me tornar coordenador desse curso e tenho a oportunidade de convidar uma série de colegas para trabalhar como professores desse curso. E eu gostaria de citar os nomes de alguns, né? O primeiro, o Lohan Trust, que estava recém-chegando no Brasil, e eu convido ele para ser professor desse curso, né? Um outro que é um português, Aires Fernandes, que também conheci por e-mail e convidei ele para vir para a Amazônia para trabalhar aqui. O professor Gonçalo Melgar, que foi meu aluno na especialização, é um professor do Peru. O professor Rodrigo Capelato, que estudou em São Paulo. O professor Marcelo Borborema, que estava voltando da sua formação em Portugal. E um outro professor alemão chamado Michael Lar. Então, de uma certa forma, essa questão de buscarmos entender o que seria essa arquitetura na Amazônia e nunca da Amazônia, né? Ou seja, o que nós, como brasileiros, mas que não somos oriundos do Estado, podemos contribuir, o que colegas de outros países também, que também não são oriundos do nosso país, podem contribuir com essa formação. E aí temos a constituição do curso da UFAM somente em 2010, e muitos desses colegas vão fazer parte, posteriormente, desse curso. E dentro, eu acho que tem uma questão que é importante nesse paralelo Belém-Manaus. Sim, em Belém, a contribuição gaúcha ela ocorre tanto na formação quanto na produção arquitetônica nos primeiros tempos. Em Manaus é diferente, né? Ela vai ocorrer provavelmente muito mais nessa questão da formação, porque daí temos Severiano Porto e temos outros arquitetos que realizam, né, projetos, e talvez essa característica realmente de Manaus, de produções de diversas origens, né, como nós mostramos na chama, né, da onde que vem os arquitetos que estão projetando na Amazônia. E dentro da minha formação, sem dúvida, né, professores que tiveram um papel fundamental dentro dessa construção do moderno, né, sejam professores, digamos assim, que não tinham a pós-graduação, né, no caso cito Sérgio Marques, como filho do Moacir Marques, que com certeza deve ter sido professor da Jussara, né? Outro, Luiz Carlos Mac da Silva, que dava um ateliê junto com o José Canal, né, que foi uma influência muito grande na minha formação. E já não tínhamos mais o Curtis, mas o saudoso e querido professor José Albano Volkmann, nesse papel da importância da arquitetura brasileira, principalmente nessas periferias, né? E o Albano já era uma outra época onde não era possível fazer as famosas viagens de ônibus do Curtis, mas que ele sempre comentava do papel do Curtis, né? Importante papel do Curtis na formação dessa arquitetura. Em paralelo, essa formação, aí sim, de professores com doutorado ou então já com mestrado, que eram oriundos do Propar, né? E sem dúvidas capitaneados pelo Carlos Eduardo Comas como uma grande influência e uma grande força nesta questão de uma tradição moderna na arquitetura brasileira. E, para terminar, eu acho que tem cruzamentos que são interessantes. Eu, enquanto arquiteto e também estudante, eu tive a oportunidade de vou citar dois nomes que eu considero que sejam muito importantes na minha formação. Um foi o arquiteto Eduardo Ribas, porque o Ribas ele foi o primeiro estudante lá da URGS, não sei, primeiro, né? Ele foi um estudante da URGS na década de 80, que fez algo que naquela época não era comum, que era o que hoje chamamos de mobilidade acadêmica. E o Ribas teve a oportunidade de fazer a mobilidade acadêmica em Córdoba com o Roca. E isso teve um retorno para a universidade muito importante. Foi ele e um outro estudante, e que teve, sim, depois influência na minha formação no escritório dele, mas também reverberação dentro da própria
faculdade. E, por fim, um grande amigo, né, que eu tive, posso falar assim, porque vivenciávamos nas festas da faculdade, ele participava dessas festas, né, que era o querido Roque Fiore. Então, o Roque Fiore, que teve um papel importante, eu tive a oportunidade de trabalhar basicamente 3 anos com o Roque Fiore, e que o Roque Fiore foi, né, contemporâneo da Jussara na faculdade, a Jussara conhece ele bem, e que foi uma figura fundamental nessa modernidade e no desenvolvimento de projetos, me lembro muitas vezes, trazendo uma série de referências da arquitetura brasileira, da arquitetura internacional e colocando isso como algo importante para a nossa formação, né? E o Comas, eu acho que, sem dúvida, tem um grande papel na minha formação e que, nesse cruzamento com a Jussara, também é contemporâneo dela na faculdade e fica entre ela e o Jorge, né, enquanto gerações na faculdade de arquitetura. Bom, eu vou finalizar, então, né, para não tomar muito tempo de todos, mas é um trabalho provocado pela Jussara, que eu achei bastante coerente, né, de buscar estas situações. Eu poderia citar aqui para vocês diversas outras escolas na Amazônia que foram fundadas por gaúchos também, na nossa região norte. Inclusive a própria UBRA de Palmas, que é uma das organizadoras desse evento. Bom, agradeço, né, aqui, devolvo a palavra para o Hugo, para que a gente possa conversar um pouco mais, se ainda for possível. Obrigado. Obrigado, Cereto. Eu faria um primeiro comentário pedindo aos interessados que queiram dirigir alguma pergunta ao Cereto, à Jussara, que levante a mão ou que possa até escrever no chat. Mas, bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer, incluindo o que se passou na sessão anterior, né? Tivemos essa conversa com a Caqui, com a Grete e com o Ricardo, é que nesse país continental, quando a gente fala de nomes, esses nomes não circulam. Isto é, eu não sei em que medida, quando o Ricardo menciona o Hélio Duarte, né, as pessoas sabem quem é ele. Embora agora, à tarde, aqui, durante essas sessões que teremos pela frente, há uma sessão dedicada ao Hélio Duarte em Salvador, né? E aqui o Ricardo mencionou, o professor Hélio Duarte foi meu professor, operando no Ceará. Assim como a Grete lembrou de uma série de nomes, né? O casal Alcântara, né? Bom, quantos efetivamente têm essa ideia de quem são as pessoas? Talvez os cariocas conheçam, obviamente, né? E eu acho que no mesmo situação, né? Agora, falando do que a Jussara nos trouxe, que o Cereto nos trouxe, de como esses nomes talvez não circulem, talvez, sobretudo, eu acho que por ignorância nossa coletiva. Essa ignorância se faz também porque... Por que não? Eu acho que não há uma explicação de causa e efeito. Mas eu acho que existem situações em que só agora, num fórum como este do Comomo Norte-Nordeste, que a gente está trocando figurinhas. Quer dizer, todos, eu não digo este de Palmas, como a reunião de Manaus, enfim, todos os anteriores, funcionaram um pouco como um ponto de troca. E o relato de 2 gaúchos, né, a Jussara e o Cereto, de diferentes gerações, parece que tem um lado comum de apontar o quanto os gaúchos são, no bom sentido da palavra, aventureiros. Saíram do Rio Grande do Sul, do conforto, recém-formados, né? Tanto o Jorge, Jussara, o Cereto, mais ou menos recém-formados, né? Eu diria até quase sem uma prática profissional consolidada,
Ao contrário, eles vão consolidar suas práticas profissionais em seus destinos e não suas origens. E também um aspecto desse caráter, vamos dizer, aventureiro, gaúcho, vamos dizer, é que nos anos 80, 90, eu diria até antes, né, o Demétrio Ribeiro foi uma liderança intelectual nos anos 60, brigava muito com Artigas, né, havia posições antagônicas mesmo dentro do Partido Comunista, né, e o Demétrio era um polo e o Artigas era outro. Como vamos considerar que o Miguel Pereira foi uma figura que circulou pelo Brasil? O Ricardo trouxe umas fotos, né, das reuniões da ABEA, do CEAL, em que o Nilson foi um personagem muito importante, mas também não está nessa crônica, mas valeria a pena lembrar como é que os gaúchos, o Fayette foi presidente das BEA algumas vezes, muito combativo, junto com o Miguel, o Albano foi do sindicato, Roberto Pi, e outros que a gente pode lembrar, de lideranças gaúchas nas entidades de representação pelo Brasil, além de lideranças gaúchas. E lembrar de gaúchos que foram para Minas Gerais. O Marcos Prado, que foi do grupo pioneiro do curso de arquitetura do Paraná, que também estava formando quase que paralelamente o curso de arquitetura de Belém do Pará. Então, há um outro aspecto muito forte dessa presença gaúcha, e talvez valha a pena fazer até um paralelo com a presença paulista que o Ricardo nos trouxe, é que todos estavam imbuídos de um certo espírito do reconhecimento da arquitetura brasileira internacional, internacional da arquitetura brasileira, nesses anos pós-Segunda Guerra Mundial, em que uma revista como aquela revista inglesa, não é Progressive Architecture, traz na capa uma edição especial dedicada ao Brasil, uma alegoria sobre a questão do clima como uma característica da arquitetura brasileira. E é isso que os gaúchos levam, como a Jussara comentou, dessa percepção que hoje chamamos de bioclimatismo, né, dessa adaptação ao meio, ao ambiente, como os gaúchos, né, que tinha esse grupo assim, que olhava muito ao Lúcio Costa. Não é à toa que o Sobre a Arquitetura do Lúcio Costa foi publicado no Rio Grande do Sul, e o Curtis, que a Jussara lembra, e que, enfim, talvez uma geração se lembre, o Sereto disse que não foi aluno dele, como é que o Curtis era um discípulo do Lúcio Costa, e o Alberto Xavier, que organizou esta antologia de textos, foi criticado pelo Lúcio Costa, depois o Lúcio Costa agradeceu pelo resto da vida por ter feito isso. Como é que os gaúchos têm esse papel de liderança, de presença pelo Brasil? Então, o que a Jussara comenta sobre essa percepção da realidade local, que esse grupo em que o Jorge estava presente, mostra, sobretudo, como esta arquitetura brasileira, e que o Lúcio Costa está na frente, disto que podemos sintetizar numa aparente dualidade que se chama tradição e modernidade, estabelece esse diálogo com o local, diferentemente de formas ortodoxas da arquitetura moderna, que era a arrasa-quarteirão. Claro que nós temos a arquitetura moderna arrasa-quarteirão, mas eu acho que o que a Jussara nos trouxe, e eu acho que o Sereto, talvez já de uma outra geração, essa possibilidade de integração de mentalidades, situações diferentes, mas um pouco ainda ancorado em princípios. Princípios que o Lúcio Costa estabeleceu, eu estou dizendo isso alegoricamente, né? E que os gaúchos souberam cultivar, e eu acho que o Sobre a Arquitetura organizado pelo Alberto Xavier é bem isso, e todo esse pessoal, seja o Fayette, o Demétrio, o Miguel Pereira, o Albano, o Pi e outros que eu posso estar injustamente esquecendo, gaúchos, eles foram de uma geração que passaram a bola para frente. Esta bola de uma ideia de arquitetura brasileira que o Jorge
e seus colegas gaúchos, e a Jussara, a partir de um certo momento, levam para Belém e constituem algo que a Jussara, então, já comentou, já relatou sobre uma constituição de um olhar local que a escola vai cultivar. E talvez o Cereto esteja fazendo isso agora, que ele está, bom, desde que ele foi para lá, enfim, aí para Manaus, com a Ubra, e vai convidar a gente como o Lohan Trost, por exemplo. O Lohan Trost foi um arquiteto, né? Um arquiteto belga, que trabalhou com Rem Koolhaas, e traz uma informação extraordinária. O discurso hoje do Lohan Trost, que eu acho que hoje talvez seja o arquiteto amazônico, né? Que tem mais visibilidade internacional, né? Como é que ele, do mesmo modo que a Jussara menciona que a atitude dos arquitetos gaúchos foi olhar para o ambiente, o Lohan Trost, eu acho que ele é mais radical, porque ele é vamos dizer, um estrangeiro, um belga, que achou a chave da sua arquitetura no ambiente. Então, de outro modo, o Cereto e esse grupo amazônico que se forma de jovens arquitetos, do qual o Cereto mencionou agora alguns nomes, né, constituem quase que um paralelo 20 anos depois, e vamos ver daqui a 20 anos, eu quero dizer, né, quando a geração Z já for adulta e talvez quase entrando na terceira idade, né, o que será desta arquitetura amazônica, cuja semente o Jorge, a Jussara e esse grupo gaúcho plantou nos anos 60, e o que, 20 anos depois, ou mais, né, o Cereto e esse grupo está plantando no Amazonas, cuja escola, como ele relatou, da década de 90, né, a primeira escola, né? Eu acho que isso é um processo até contínuo, no qual a coincidência, eu vou chamar por enquanto de coincidência, são os gaúchos. É o mínimo denominador comum que eu vejo, e que, num certo sentido, o Ricardo falou desse outro mapeamento que a Jussara comentou também, né, dos paulistas indo para lá, mas do Nordeste olhando para o Sudeste. Né, para o Sudeste. E como nesse outro mapa, os extremos do Norte e do Sul se encontram. Eu acho que são mapas incríveis que vocês trouxeram, vocês agora, hoje de manhã, trouxeram, porque a Caqui falou de um outro mapa, que é Nordeste e Minas Gerais. Né? É um outro mapa. E tem. Não é só o Raul Cirne, mas deixa para lá, isso é uma outra história. É isso, pessoal. É um pouco a minha sensação da possibilidade dessas conexões que se estabelecem. Falando nisso, a gente tem que lembrar dois polos também, ou dois pontos, duas estações nessa história. Primeiro, os arquitetos gaúchos são caudatários de que formação? Quer dizer, foi no Uruguai, foi na Argentina, quer dizer, uma formação diferente da formação da arquitetura carioca, né, muito modernista pura. E também a Universidade de Brasília, né, que, na verdade, cria na Faculdade de Arquitetura lá um ponto de, enfim, de integração, vamos dizer assim, um nó, né, do Brasil inteiro. Eu posso dizer isso porque as pessoas que vocês estão falando aí, todas elas eu conheci em Brasília, porque foi lá que eu estudei, foi lá que eu me formei. Então, Miguel Pereira, e realmente, para mim, a importância dos gaúchos na Universidade de Brasília foi enorme, né? Porque ali descobri o que não encontrava no Recife. Né? Em Recife tive colegas cujas residências foram projetadas pelo Delfim Amorim, e eu era criança, mas vivia no meio da obra, porque meu avô também construíam. Então, Brasília foi um ponto que a gente precisa estudar nesse tema das transferências, né? E aí essa irradiação, né, para
o norte, ele é forte nisso, nesse sentido, né? O norte atrai muito na década de 1920, creio eu, né? Eu tive um tio que foi senador pelo Amazonas. Meu avô tinha negócios com o Amazonas. Enfim. Então, o Cereto sabe disso, que me ajudou a descobrir coisas interessantes sobre esse meu tio. Enfim, é uma história, o Brasil tem essa história, né? Tem essa tradição da gente absorver tudo, já dizia Gilberto Freire e outros aí, nossos colegas, nossos gurus. Mas é muito bom ouvir a Jussara e o Cereto, ouvir deles essa história. Mas eu não podia deixar de falar no Uruguai e em Brasília. Olha, Cessa, há um ponto de encontro curioso que acabamos esquecendo, né? Que é um carioca, um gaúcho que se formou no Rio, que é o Edgar Greiff, e que volta para o Rio Grande do Sul, vai para Brasília, vai conversar muito com o Raiol, em Belém do Pará. E o Greiff foi outra liderança muito forte que criou, no certo sentido, o curso de arquitetura de Goiânia. Então, e essa circulação, como você lembrou, né, do Nordeste e Norte, não só dos retirantes, que tem uma história da borracha, mas lembrar que o pai do Álvaro Siza morou em Belém. Né? Fotógrafo aqui. Esta Meca, que foi o Norte, num certo momento, que, vamos dizer, há conexões extraordinárias aí que a gente pode tentar relacionar, mas espero que alguém aprofunde essas questões que a Jussara, que o Cereto e que os nossos colegas de hoje de manhã, o Ricardo, a Caqui e a Grete, nos trouxeram dessa sessão de transferências, que eu acho que convém já a gente ir encerrando, porque logo daqui a pouco começa uma segunda sessão. A Mariana? Sim, olá. Estou só mudando de lugar aqui, que a internet estava melhor lá. Bom, eu achei muito estimulantes a conversa, né? Essa apresentação em outro formato. Eu acredito que também esclareceu muitas questões interessantes sobre essa relação sul-norte, norte-sul. E eu queria agradecer a presença dos que ficaram conosco até o final. E seguimos com a programação às 14 horas com as sessões temáticas. E amanhã retomamos as mesas redondas e as sessões e mais mesas redondas. É isso, muito obrigada pela participação de todos. Um abraço. Obrigado, então. Obrigada, agradecemos também. E até a próxima mesa. Até a próxima mesa. Obrigado, então. Tchau. Obrigada. Tchau, Sara. Tchau, Marcos. Tchau. Colegas. Tchau. Tchau. Obrigada.